Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje a nossa convidada é Dona Helena Bravo Guadagnini e a gente está falando sobre a memória de Chiquinho Pimpão. Chiquinho Pimpão, a gente falou no bloco anterior, né, Juca? Ele era comunista, né? A gente tem que entender o comunismo em Nova Friburgo, que ele não vai se processar da mesma forma que nos grandes centros urbanos, né, que tem mais um peso ideológico, eu diria assim, né? Mas ele foi um simpatizante do comunismo e para ele o comunismo era a solidariedade, né? Tanto é que a Dona Helena, no seu testemunho... Janaína, a nossa família, ela é constituída todas de políticos de participação. Heleninha não deixa de ir a um comício de Paulo Azevedo. Quantas vezes, né, Heleninha? Paulo foi um grande amigo seu, né? Eu estava com uma placa lá na minha varanda de Paulinho, retrato. A senhora sempre teve muito uma... amigo, Paulinho era muito amigo. A senhora acha que a senhora herdou do seu irmão essa militância política, partidária? A senhora herdou isso dele? Ela sempre participou dos comícios, né, Heleninha? Nós sempre fomos políticos. A minha filhinha também era comunista. Filhinha também era. Filhinha, sua irmã? Minha irmã também Pois era. ele conseguiu envolver a família com essa ideologia? Não. Só sua irmã, filhinha? E toda a família sempre foi muito bem casada. Graças a Deus. Nair Bravo, irmã de Chiquinho, casou com Miguel Mastrângelo. Emilinha Bravo casou com Bernardino Longo. Heleninha casou-se com Italianos. Só italiano. Longo é italiano, né? Júlio Guadagnini. Mastrângelo e Guadagnini. Olha só, então é um grupo, Zezé, todo mundo. Zezé era solteira, né? Todos eles. Tinha o Zezinho também, né? Zezinho, né? O Zezinho era até pedreiro. Todos eles. É uma família de participação muito efetiva. Dona Helena, deixa eu fazer... Ela, além dessa participação na política, é o acompanhamento de duas importantes segmentos da nossa sociedade. A Euterpe e a Village no Samba. Tanto quando se fala da Euterpe, Heleninha foi agora homenageada pela Euterpe por seus 96 anos. Ela recebeu uma homenagem agora, semana retrasada, né? Não, foi 2 anos atrás. Foi 2 anos, né? Uhum. Exatamente. Tem agora que ela está sempre lá, né? E ela, então, o Merece, que foi que propôs, né? Foi. E fizeram uma grande homenagem a Heleninha, que está sempre... Tem um troféu muito bonito da Euterpe. Um troféu da Euterpe. E o acompanhamento da escola de samba da nossa querida Village. Né? A grande campeã dos carnavais de Carnaval, a Village toda, né? A família toda é Village, né? Dona Helena, quando a gente fala na questão do comunismo, uma categoria profissional da época que era assim bem militante eram os ferroviários, não era? A senhora lembra de alguma ligação do Chiquinho com os ferroviários? Não, eu não lembro. Né? Não lembro. Porque a gente tinha já as indústrias instaladas aqui em Friburgo, né? Mas eu não sei se a gente pode também fazer... A parte dos ferroviários tinha sim, mas o grande reduto do comunismo dos ferroviários era no município de Cachoeiras. E com nós, pela proximidade, nós recebemos a influência, né? Ô Juca, você acha que a questão do comunismo, ela nesse momento, né, década de 40, 50 aqui em Friburgo, ela estava muito mais entranhada entre os ferroviários do que entre os operários das indústrias? Sim. Você acha que sim? Porque nós sofremos muita influência dos ferroviários de Cachoeira, onde o reduto do chamado comunismo tinha uma influência maior. Inclusive, mais tarde, um dos... Cachoeiras, porque lá centralizava a oficina, né? É um ponto de destaque da Leopoldina. O sindicato era lá? Do sindicato. O sindicato era em Cachoeiras da de Leopoldina, Macacu. que era mais forte do que o movimento sindical em Friburgo. Certo? Operário. O movimento sindical em Friburgo, ele começa a se destacar mais a partir de 1948, já na década de 50. Né? Então, lá realmente houve essa influência. Tanto uma das represálias da Revolução de 64, que foi um absurdo, foi a extinção do ramal de Friburgo, né? Logo em seguida, você vê a Revolução lá em
em março de 64, já em julho para agosto, já estavam retirando a... Foi em 64 ou 64, 64 que já, tiraram já os trilhos, né? Você vê, já era... Você acha que tem alguma coisa a ver com o movimento nada sindical? Nada a ver. Não, mas você acha que os militares pensavam que era uma sim, maneira pensavam, de... com certeza, né? O que foi prejudicial, né? Que hoje nós já poderíamos estar aí exportando, e principalmente esse trabalho das pedras daqui da região de Macuco, Cordeiro, Cantagalo, da parte do cimento, né? Quanto que o cimento complicou a vida do trânsito na nossa região. Né? Dona Helena, assim, a gente está falando, o Chiquinho, ele conseguiu, quer dizer, ele foi vereador, montando a trajetória da vida dele, foi vários mandatos, foi cassado pelo golpe militar de 64, ele já era casado, ele conseguiu ter uma vida familiar normal. Casado tinha o quê? 5 filhos, né, Terezinha? 5 filhos. Ele tinha os cinco filhos filhos. dele. 3 filhos e 2 mulheres. O Zé Luiz, né, que foi meu colega do Colégio Anchieta, o Zé Luiz. Carlinho e o Carlinhos, né? O Zé Luiz mora em São Paulo, foi um destacado jogador de futebol também, do Fluminense. E foi para São Paulo e se estabeleceram lá os filhos dele, tanto o Carlinhos como o Zé Luiz, a Gessi, Não, a Gessi ficou, né? Tinha Geni, né? A Geni morreu, né? Atropelada, né? Então, mas então é um grupo familiar maravilhoso. E o Chiquinho sempre morou, ele comprou aquela esquina do Colégio Anchieta ali, Janaína. Aquela esquina ali do General Osório com Padre Aba. Mas qual caso? Aquela casa da esquina ali, em frente mesmo. Frente ao Anchieta. Pega as 2 ruas. Ah, certo. Ele morava ali. Morava ali até hoje, aquela por ali é propriedade da família. São diversos imóveis. 4 ou 5 lojas para lá. Ele fez um patrimônio relativamente... Como construtor, né? Construtor, ele mesmo que fez, ele mesmo que fazia as reformas. Ele era construtor, né? E aí ele conseguiu, né, com todas as atividades. A gente destacou, né, Ele era muito inteligente. Chiquinho não estudou porque na época a mamãe não podia, né? O segundo grau era, né, todos que podiam, né? Ele deve ter começado a trabalhar muito cedo. É mais também. fácil, né? Tinha que trabalhar e tudo. Né? Mas ele era muito inteligente. E o segundo grau, se eu não me engano, a gente já fez um programa aqui, veio para muito tardiamente para Friburgo, como colégio público, né? Como para o Jamil Jaique, né? Não me lembro a época, mas que não podia pagar um privado, colégio privado, veio muito tardiamente o estudo, a formação em segundo grau. Mas ele conseguiu ter uma família, ter filhos, uma vida normal. E a gente destacou... Essa turma toda, Janaína, todo mundo do grupo familiar da Heleninha e do Chiquinho, todos eles se destacaram. A tia Nair Bravo, que é Nair Bravo Mastrangelo, ela teve as filhas brilhantes professoras em Friburgo, Roselis Mastrangelo e Doraci, e que eu não sei o sobrenome. importantes, todas duas grandes importâncias em Friburgo. Do outro lado, a filhinha teve 2 brilhantes filhos, que é o Evanir Cid Costa e o Evaldo de Assis Costa. Todos 2 também excelentes, cultos, preparados, certo? Então é uma família que todos eles se destacaram. O Zé Luiz, filho do Chiquinho, o Carlinho, não é isso? Gessi, toda essa turma de estudo, todos eles tiveram um desenvolvimento educacional, né? Mas de Milinha também, né? De Milinha, Tá né? certo. A gente vai fazer um breve intervalo, depois eu vou fazer uma pergunta difícil para a senhora. Por que ele chama Chiquinho Pimpão? Quero saber se... Por causa de jogar futebol. Por causa de futebol. Tinha que ser Ele futebol, jogava futebol, não jogava? Então tá respondido. Eu acho que ele era gordinho, né? Aí chamava ele de Pimpão, Pimpão. né? Tá o apelido certo. foi... Então, parabéns. Passou no teste. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta com a dona Helena Bravo Guadagnini, falando sobre a memória de Chiquinho Pimpão na velha Nova Friburgo.